Olá, tudo bem? Meu nome é Valderlei Maia, sou servidor público civil e oficial da reserva não remunerada da Polícia Militar do Ceará. Bem, ultimamente eu tenho sido procurado por alguns amigos, que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará, agora de 2016, para o cargo de soldado, E eles me perguntaram como que seria aplicada essa questão da legislação PMBM pela banca AOCP. Então, eu resolvi pesquisar o estilo da banca, e detectei que se trata de uma banca que cobra questões no estilo ABCDE, múltipla escolha, e que vai inovar agora, que vai imitar o CESP, nessa cobrança aí de questões estilo certo ou errado. E também eu revisei toda a legislação policial militar, e bombeiro militar no caso, para ajudá-los, e acabei juntando com a minha experiência de 6 anos trabalhando na Polícia Militar, acabei formulando um simulado completo, com questões inéditas na parte de legislação da Polícia Militar e Bombeiro Militar, e acabei fazendo esse simulado comentado, e nesse vídeo aqui eu vou comentar algumas dessas questões desse simulado para a gente poder ter uma noção da prova, como é que vai ser essa prova, como ela vai ser aplicada, e já está marcada agora para o dia 25 de setembro, essa prova está em cima, então é hora de revisar, intensificar os estudos, controlar a ansiedade e sobretudo fazer questões, porque nessa fase final a experiência mostra que questões elas direcionam o candidato diretamente para o que vai ser cobrado na prova. Então vamos aqui ao simulado para a gente ter a noção, tá ok? Vamos inicialmente fazer algumas questões de conhecimentos específicos. Vamos ver aqui. Vamos iniciar com a questão 61. A Polícia Militar do Ceará e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Forças Auxiliares e Reserva do Exército estão subordinadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do referido Estado. Você acha que essa questão está certa ou errada? Bem, essa questão está errada, porque existe a diferença entre vinculação e subordinação. As forças militares estaduais, elas estão subordinadas a quem? Ao governador do estado. E em relação à Secretaria de Segurança Pública, elas estão apenas vinculadas. Existe a diferença entre vinculação e subordinação. A vinculação ela é para fins operacionais, para fins vamos supor, para fins de operações de segurança da Polícia Civil com a Polícia Militar, para fins de operações de segurança em determinada área. Então a Secretaria de Segurança ela faz esse controle de direção operacional. Mas a subordinação é diferente. Por exemplo, quando um comandante-geral vai ser nomeado de uma das corporações, ou bombeiro ou polícia militar, quem é que nomeia? É o governador do estado. Quem exonera o comandante-geral? É o governador do estado. Quem tem a iniciativa da lei para mudar as fardas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, no caso, são os governadores de estado. Então, no caso específico, o vínculo entre as corporações militares e a Secretaria de Segurança Pública é um vínculo não de subordinação, mas apenas um vínculo operacional. Então, é muito importante ter essa distinção, porque pode ser cobrado na prova e o candidato, se ele estiver desatento, ele pode perder uma questão simples, mas que no concurso desse em que temos grande quantidade de inscritos, pode ser o diferencial. Vamos conferir aqui o gabarito comentado. Questão 61, gabarito comentado. E tem errado, Nesta questão há um detalhe que pode derrubar o candidato, caso ele esteja desatento. Vamos observar o artigo 2º da Lei 13.729/2006, que é o Estatuto dos Militares do Ceará. Artigo 2º. São militares estaduais do Ceará os membros das corporações militares do Estado, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas ao governador do Estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais. Aí o artigo elenca as missões fundamentais das forças estaduais, forças militares. Se observarmos as expressões em negrito, no caso, podemos perceber que as corporações militares do Estado, PMBM, não são subordinadas à Secretaria de Segurança. Elas são subordinadas ao governador do Estado, mas ficam apenas vinculadas sob direção operacional à referida secretaria, como acabamos de mencionar. Então, a gente pode perceber claramente que o vínculo de subordinação
existe entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar em relação ao governador do estado, não ao secretário de Segurança Pública. Questão 62. Os militares, componentes da reserva remunerada e os reformados podem ser convocados para o serviço ativo, pois, mesmo na atividade, continuam recebendo remuneração. Certo ou errado? Está errado. Sabe por quê? A condição do militar, ele ocorre de duas formas. Ou ele está na ativa ou ele está na inatividade. Na inatividade, ele pode estar na reserva remunerada ou na reforma, né? Os militares da reserva remunerada podem ser convocados. Você tem que saber isso também, que os da reserva podem ser convocados. Os da reforma não, eles estão dispensados definitivamente do serviço ativo, por várias questões como idade e outras situações. Certo? Vamos iniciar aqui o gabarito comentado, vamos visualizar. Questão 62 tem errado. Segundo o Estatuto dos Militares do Ceará, o militar somente pode estar enquadrado em uma das condições, ativa ou inatividade. Vamos observar o artigo 3º da lei. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações, na ativa ou na inatividade, como falamos. E em relação à linha A, diz o seguinte: os componentes da reserva remunerada pertencentes à reserva da corporação, da qual percebem remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação, eles podem ser convocados. Já os reformados, negritado em vermelho aí, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a receber remuneração pela respectiva corporação. Sim, eles são remunerados, né? Tanto da reserva quanto da reforma, mas o da reforma ele não pode ser convocado mais. Certo? E continua aqui. Ao analisarmos o artigo 3º, inciso 2º, a linha A, podemos perceber que os militares da reserva remunerada ainda estão sujeitos à convocação para prestar o serviço ativo. Por outro lado, os militares reformados estão dispensados do referido serviço. O artigo 6º também corrobora o que acabamos de dizer. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também para este ser designados em caráter transitório mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado, quando ele elenca, o artigo 6º também elenca as situações. Então fica bem claro, os da reserva podem ser convocados e os da reforma não podem ser convocados. Voltando aqui, vamos ver a questão aqui, vamos ver outra questão. Vamos resolver a questão 79. Essa é a questão aqui. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente exonerado e por esse motivo transferido para a reserva remunerada. Certo ou errado? É que você marcaria na sua prova. Mais uma questão errada, pessoal. Errada porque o nome técnico que a lei dá é demissão ex officio. A gente sabe que demissão tem um caráter de punição no serviço público civil, né, no direito administrativo. Mas a lei, né, trouxe essa designação para esse tipo de desligamento do militar do serviço ativo. Foi o que ocorreu comigo. Eu era tenente da Polícia Militar, tomei posse no cargo, né, efetivo no Ministério Público do Estado do Ceará e automaticamente fui demitido ex officio da Polícia Militar. Agora o detalhe que existe aqui é que não há remuneração também. Aqui a questão fala que ele irá para a reserva remunerada, também não há essa remuneração, por isso que a questão está errada. Vamos conferir o gabarito comentado aqui na questão 79. E tem errado. A questão apresenta dois erros. O primeiro deles é afirmar que o militar será exonerado caso venha tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente. O termo discriminado no Estatuto dos Militares do Ceará é a demissão ex officio. O segundo erro é a afirmativa de que o militar será transferido para a reserva remunerada. Em verdade, caso tome posse em cargo ou emprego civil, o militar será transferido para a reserva, mas sem remuneração alguma. Eu trouxe bem explícito, né, em negrito. Essa previsão está contida no artigo 199 da Lei 13.729/2006, que é o Estatuto dos Militares Estaduais. Então vamos ler aqui só para deixar mais claro. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente e mediante demissão ex officio por esse motivo transferido para a reserva sem qualquer remuneração ou indenização. Ok? Tranquilo, né? Vamos para a questão aqui 84.
Questão 84. Militar estadual, quando candidato ao cargo eletivo, deve abster-se de usar designações hierárquicas. O que são essas designações hierárquicas? São os postos e graduações dos militares, né? Capitão, major, coronel, soldado, sargento, subtenente. Então essas designações devem ser evitadas, diz a questão, né? Inclusive, né, quando candidato a cargo eletivo, ou seja, em uma eleições municipais, estaduais ou federais, o militar não pode usar designações hierárquicas, diz a questão. Você acha que está certo ou errado isso? Mais uma questão errada. Por quê? Porque o militar, em regra, não pode se utilizar dessas designações militares, né, hierárquicas, enquanto estiver na questão de atividade político-partidária. Porém, existe uma ressalva. Quando ocorrer em eleições, eleições municipais, por exemplo, que aqui em Fortaleza, nós temos um candidato, né, que é candidato a prefeito, no caso, e ele usa a designação hierárquica dele. Quando houver essa questão de eleições, pode ser utilizado a designação hierárquica, é o que a lei fala. Vamos observar aqui o gabarito comentado da questão 84. E tem errado. Em regra, obedecendo aos seus deveres éticos, o militar estadual deve se abster do uso de designações hierárquicas em atividade político-partidária. São qualquer tipo de atividade político-partidária, reuniões organizadas pelos partidos e tudo. Mas a Lei 13.407/2003, que é o Código Disciplinar, né, PMBM, faz uma ressalva no inciso 23, a linha A, né, do artigo 8º. Os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. O inciso 21. Abster-se, ainda que na atividade, do uso das designações hierárquicas em atividades, a linha A, atividades político-partidárias, salvo quando o candidato a cargo eletivo. Então fica aí esse pequeno detalhe. A regra é que não pode usar a designação hierárquica, mas existe a ressalva de que quando houver a questão das eleições, né, aí podem ser utilizadas essas designações hierárquicas. Assim, quando o militar estadual for candidato a um cargo eletivo, ele poderá usar suas designações hierárquicas. Falo aqui no final. Por isso, é muito comum vermos em época de eleições nomes de candidatos com as designações militares: sargento, fulano, capitão ciclano e coronel beltrano. Ok? Vamos ver mais uma questão aqui. Questão 105. Os conselhos militares permanentes de justificação são compostos, cada um, por 3 oficiais, e os conselhos militares permanentes de disciplina são compostos, cada um, por 3 praças. Certo ou errado? Para fechar? Errado. Você viu que várias questões são erradas, né? Mas eu escolhi essas aqui para apontar os erros, porque fica mais fácil de você memorizar o que está equivocado para aprender o correto. Então, por que essa questão está errada? Porque quando o militar ele é praça, ele pode responder um PAD ou o conselho de disciplina, que é o que cita aqui, né? Conselho de disciplina. No simulado, em outras questões, eu falo isso. Os oficiais eles respondem administrativamente em um conselho de justificação. Existe uma diferença técnica aí dos nomes, né? Mas aqui a questão pergunta dos conselhos permanentes, né, militares de justificação e conselho permanente de disciplina. São os conselhos formados lá na controladoria. Inclusive, são regidos pela lei, né, complementar que regula a Controladoria Geral de Disciplina. E aqui são a composição dos conselhos. Aqui não se está falando dos policiais respondendo ao processo. São os policiais que vão julgar os processos, vão processar os outros militares. E por isso que esse item está errado. Nós vamos ver agora por quê. Questão 105. E tem errado. Muito cuidado para não confundir. Os oficiais são processados pelo Conselho de Justificação e as praças são processadas pelo Conselho de Disciplina ou PAD. Mas o assunto da questão é a composição das comissões permanentes de disciplina competentes para julgar oficiais e praças. Vejam aí o termo negrito, né? Julgar. Desta forma, tanto o Conselho Permanente de Justificação quanto o Conselho Permanente de Disciplina são formados por 3 oficiais. Entenda. Aqui, para julgar os outros militares, tanto para julgar oficiais como praças, os conselhos são formados por 3 oficiais. Então fica aí a dica. O artigo 12 e o artigo 13, né, eles tratam disso,
Vou deixar aqui, se você quiser pausar o vídeo para ver aqui o artigo e tirar suas conclusões, ele é bem claro, certo? Os artigos são bem claros. Então, finalizando essas questões, quero desejar uma boa prova, né? A prova já está se aproximando e que você tenha muita tranquilidade no dia da prova e que dê tudo certo, que a sua vitória seja garantida. Se você quiser adquirir o simulado completo, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Só você clicar e adquirir. Vou deixar meu e-mail também para qualquer dúvida. Se você tiver alguma dúvida também em relação à legislação militar, legislação específica dos militares estaduais, você pode deixar na descrição do vídeo, nos comentários, que a gente vai responder o mais breve possível. Então, boa sorte, um grande abraço.